pessoas do bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Samira Reinhardt, professora de língua portuguesa, aqui com o Português do Bem. Pessoal, o assunto desse vídeo é artigo, a classe gramatical artigo. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, eu peço que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se e compartilhem. Então vamos lá? Vamos começar? Gente, o que é artigo? Artigo é uma classe gramatical que acompanha substantivos. Ou seja, elas vão ficar antes de um substantivo, determinando ou indeterminando essas palavras. Os artigos são palavras variáveis, ou seja, podem ficar no singular ou no plural. Nós temos dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Vamos começar a ver os artigos definidos. Gente, são artigos definidos essas palavras aqui, ó. O, a, os e as. Essas palavras, pessoal, quando elas estão acompanhando um substantivo, determinando esse substantivo, especificando e definindo esse substantivo, elas são artigos definidos. Por exemplo, quando eu falo assim, o José chegou. O José chegou. Gente, notem aqui que eu tenho essa palavra o, que antecede um substantivo próprio, que é José. Essa palavra, então, esse o antes de José, está determinando esse substantivo próprio, está especificando, está definindo. Ou seja, aqui nesse contexto, José é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que eu sei quem é, ou seja, é alguém que eu especifiquei, não é um José qualquer, e sim uma pessoa que está ali determinada. Então, eu tenho ali como artigo definido, acompanhando esse substantivo próprio e definindo aí, então, esse substantivo, ok? Gente, e os indefinidos? Os indefinidos são aquelas palavrinhas assim, olha. Um, uma, uns e umas. São essas palavrinhas aí, tá? Gente, então, essas palavras, quando elas estão antes de um substantivo, elas estão indeterminando um substantivo, ou seja, elas estão indefinindo. Por exemplo, quando eu falo assim, uma estrela brilha no céu. Gente, notem aqui que eu tenho, então, a palavra uma antes do substantivo estrela. Nesse caso aqui, nesse contexto, eu não estou definindo nenhuma estrela. Eu não estou falando especificamente de nenhuma estrela. Ou seja, essa palavra uma indefine essa palavra então, essa palavra aqui, estrela, então, tá? Então, gente, aqui nós podemos perceber que o artigo, ele serviu para indeterminar a palavra aí, estrela. Gente, os artigos, eles também podem substantivar uma palavra, ou seja, os artigos, eles podem modificar, transformar qualquer palavra em substantivo, qualquer outra classe gramatical. Por exemplo, observem aqui esses dois exemplos que eu vou dar. Quando eu falo assim, ó, o céu é azul. O céu é azul. Ou então, eu posso falar assim, o azul do céu é lindo. Gente, notem aqui que eu tenho dois exemplos diferentes com a palavra azul, né? Olha, nesse caso aqui,
azul, nesse primeiro exemplo, é um adjetivo. O céu é azul. Então, como eu já falei num vídeo anterior, adjetivos são aquelas palavras que caracterizam um substantivo. Elas também, essa classe de palavras também, fica ali juntinho do substantivo. Elas andam juntas, né? Essas duas classes aí. Porque o adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. Então, nesse caso aqui, azul dá característica ao substantivo céu. Agora, no segundo exemplo, notem aqui que azul não está mais caracterizando o céu. Aqui nesse caso, eu estou simplesmente dando nome à cor. Eu estou me referindo agora ao nome da cor e não à característica do céu. Então, aqui mudou o contexto e mudou o sentido também da palavra. Inclusive, a classe da palavra foi modificada. Por quê? Por causa do artigo que veio antes dela. Então, o artigo substantivou o adjetivo azul. Nesse caso aí, então, eu estou falando da cor. Eu estou falando do nome da cor e não mais da característica. Bom, mas nem sempre isso acontece, tá, gente? Muitas vezes pode vir um artigo antes de uma outra classe de palavra e ela não substantivar. Por exemplo, quando eu falo assim, a bela casa fica logo ali. Gente, então, aqui eu tenho, vocês podem notar aí também, que eu tenho um artigo antes da palavra bela. A bela casa fica logo ali. Aí vocês vão me perguntar, mas então, aí tem um artigo que está antes de um adjetivo, então substantivou o adjetivo? Não, nesse caso aqui não. O contexto é exatamente falar que a casa é bela, tá? Então, eu não estou aí, nesse caso, nesse contexto, substantivando a palavra bela. Então, gente, nem sempre o artigo vai substantivar. Em alguns casos, sim. Desde que o artigo esteja ali ao lado da palavra, antes da palavra, se referindo ao nome daquela palavra, ok? Bom, pessoal, então nós falamos aqui um pouquinho sobre artigos. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada por ficarem até agora. Curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se e até mais. Fiquem bem!